Você já se perguntou o que aconteceria se o Sol de repente entrasse em erupção e enviasse uma enorme explosão de plasma e campos magnéticos em direção à Terra? Bem, você não precisa mais se perguntar, porque foi exatamente isso que aconteceu recentemente, quando ocorreu uma erupção solar, também conhecida como ejeção de massa coronal, na superfície do Sol. E adivinhe para onde isso estava indo? Isso mesmo, para a Terra. Isso não é uma simulação, pessoal. Se trata de um fenômeno real e raro que pode ter efeitos terríveis em nosso planeta e em nossas vidas. Já deixa seu like e se inscreva no canal, pois neste vídeo vamos contar tudo o que você precisa saber sobre uma tempestade solar. Também explicaremos como uma tempestade solar pode afetar diferentes sistemas elétricos, como proteger seus aparelhos que usam energia e quais são os desafios de testemunhar esse feito cósmico. Portanto, prepare-se para entender o porquê uma tempestade solar pode causar o maior caos da história da humanidade. Você com certeza quer saber como se prevenir disso. Não saia daí. Antes de entrarmos nos detalhes da tempestade solar atual, vamos primeiro entender o que é uma tempestade geomagnética e como ela é medida. Uma tempestade geomagnética é uma perturbação da magnetosfera da Terra, que é a região do espaço ao redor da Terra influenciada pelo campo magnético da Terra. A magnetosfera nos protege da radiação prejudicial e partículas do Sol e de outras fontes no espaço. No entanto, às vezes, a magnetosfera pode ser perturbada por fatores externos, como uma ejeção de massa coronal, que é uma explosão em grande escala de plasma e campos magnéticos da coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol. Isso pode viajar a velocidades que variam de 250 a 2.500 km por segundo e atingir a Terra em 1 a 5 dias. Quando uma tempestade geomagnética interage com o campo magnético da Terra, pode causar uma tempestade geomagnética, medida pelo índice planetário K, que varia de 0 a 9, sendo 0 indicando nenhuma atividade geomagnética e 9 indicando uma tempestade geomagnética extrema. Os níveis de severidade da tempestade geomagnética são classificados como G1 menor, G2 moderada, G3 forte, G4 grave e G5 extrema. Cada nível tem efeitos diferentes em diferentes sistemas e animais, que discutiremos mais tarde. Por enquanto, vamos nos concentrar na tempestade geomagnética observada pelo Centro de Previsão de Clima Espacial da NOAA, que é a fonte oficial de alertas e previsões de clima espacial. De acordo com a NOAA, a tempestade ocorreu em 7 de setembro de 2023 e atingiu o nível moderado G2. Isso significa que aconteceu auroras boreais em algumas partes dos Estados Unidos e outras regiões do mundo. O vento solar permaneceu magneticamente ligado ao nosso planeta por mais de 13 horas, tempo suficiente para atravessar o escudo magnético terrestre. As luzes aurorais são causadas pela interação de partículas carregadas do Sol com a atmosfera da Terra, criando displays coloridos de luz no céu. As luzes aurorais geralmente são vistas perto dos polos, onde o campo magnético da Terra é mais forte, mas às vezes podem ser vistas em latitudes mais baixas, dependendo da intensidade da tempestade geomagnética. Agora que sabemos o que é uma tempestade geomagnética e como ela pode criar luzes aurorais, vamos falar sobre o que mais ela pode fazer. Uma tempestade geomagnética pode ter vários impactos em diferentes sistemas e animais. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como uma tempestade geomagnética pode afetar a comunicação, navegação, redes elétricas, satélites e vida selvagem. A influência das tempestades geomagnéticas na comunicação é significativa e pode acarretar uma série de perturbações nos sistemas de transmissão. Essas tempestades têm o potencial de desencadear apagões, interferências e distorções em diferentes formas de comunicação, afetando significativamente a transmissão de sinais de rádio. As áreas de impacto incluem frequências como AM, FM, ondas curtas e até mesmo comunicações de rádio amador, além de ter potencial para afetar sinais de televisão e telefonia. Um exemplo ocorreu em 1989, quando uma tempestade geomagnética provocou um apagão radiofônico que interrompeu a comunicação entre o solo terrestre e a espaçonave Discovery, na qual 5 astronautas estavam embarcados. Esse apagão durou por aproximadamente 15 minutos, um lapso de tempo no qual os astronautas ficaram sem contato com o controle da missão
podendo acarretar em problemas mais sérios. Por sorte, essa interrupção não resultou em problemas graves, e a espaçonave pôde pousar em segurança, aliviando a preocupação inicial gerada pelo incidente. Este episódio ilustrou vividamente como a interferência geomagnética pode ter implicações críticas na comunicação, podendo levar a acidentes graves, que por sorte não foi o caso dessa missão. A interferência de tempestades geomagnéticas também pode afetar sistemas de navegação, causando erros em sinais de GPS, leituras de bússolas e trajetórias de voo. Isso pode afetar a precisão e confiabilidade de dispositivos de navegação, como smartphones, carros, aviões e navios. Um exemplo também ocorreu em 2011, quando uma tempestade geomagnética provocou um desvio no sinal de GPS, resultando em um erro de aproximadamente 10 metros. A interferência impactou a navegação de diversos aviões e navios, gerando transtornos e atrasos operacionais. Embora o erro não tenha atingido proporções suficientes para desencadear acidentes graves, sua influência foi notável o bastante para causar contratempos significativos. As tempestades geomagnéticas podem interagir com redes elétricas de forma significativa e pode desencadear uma série de consequências prejudiciais ao induzir correntes em linhas de transmissão, transformadores e geradores. Essas correntes induzidas têm o potencial de provocar flutuações de voltagem, interrupções elétricas e até mesmo danos estruturais nos sistemas elétricos. Os efeitos são sentidos não apenas na estabilidade elétrica, mas também no funcionamento adequado de diversos dispositivos e eletrodomésticos que dependem da energia. Um exemplo ocorreu também em 1989, quando uma tempestade geomagnética causou uma significativa queda de energia que impactou aproximadamente 6 milhões de pessoas na região de Quebec, no Canadá. Essa interrupção de energia persistiu por cerca de 9 horas, deixando os afetados sem acesso à luz, aquecimento ou água durante esse período. Além disso, essa queda de energia estendeu seus efeitos a algumas áreas dos Estados Unidos, como Nova York e Nova Inglaterra. Ao expor satélites à radiação, pode degradar seu desempenho, danificar seus componentes e alterar suas órbitas. Isso pode afetar o funcionamento e a vida útil dos satélites, bem como os serviços e dados que eles fornecem, como previsões meteorológicas, comunicações, navegação e vigilância. Por exemplo, em 2003, uma tempestade geomagnética danificou um satélite japonês chamado ADOS-2, projetado para monitorar o ambiente da Terra. Os danos causaram a perda de energia e comunicação do satélite, e eventualmente ele foi declarado como perda total. Alguns satélites de hoje em dia têm proteção contra tempestades solares, como o mais recente telescópio James Webb, que tem várias camadas de proteção contra o calor e tempestade solar. Falando no James Webb, ele recentemente acabou de revelar descobertas incríveis sobre os limites do universo. Será que ele encontrou coisas no fim do universo que provou a existência de Deus? Esse foi o tema abordado no vídeo que está aparecendo no card agora. Veja esse vídeo assim que aprender a como prevenir seus aparelhos eletrônicos de uma super tempestade solar. Uma tempestade geomagnética pode afetar a vida selvagem, perturbando seus relógios biológicos, padrões de migração e sentidos magnéticos, o que pode afetar seu comportamento, orientação e sobrevivência. Isso pode afetar vários animais, como aves, peixes, baleias, tartarugas, abelhas e morcegos, que usam o campo magnético da Terra como guia para seus movimentos e atividades. Por exemplo, em 2014, uma tempestade geomagnética fez com que algumas aves voassem na direção errada, alguns peixes nadassem na direção errada e algumas baleias encalhassem na costa. A tempestade também afetou algumas abelhas, fazendo com que perdessem o caminho de volta para suas colmeias, e alguns morcegos perderam a capacidade de ecolocalização. Dados os eventos geomagnéticos e seus potenciais impactos, cientistas e observatórios espaciais dedicam-se à previsão e monitoramento desses fenômenos. A energia desempenha um papel crucial na vida moderna. E é importante reconhecer que nossa dependência atual de sistemas eletrônicos e de comunicação é relativamente nova em termos históricos. Uma super tempestade solar nunca aconteceu em tempos modernos, e ela tem o potencial de desencadear uma verdadeira catástrofe eletrônica em escala global, deixando a Terra sem comunicação por dias e causando danos a milhões de aparelhos eletrônicos.
instrumentos avançados, como satélite de observação solar, são essenciais para acompanhar a atividade solar e detectar a ocorrência de erupções solares e ejeções de massa coronal. A previsão de tempestades geomagnéticas envolve a análise de dados solares em tempo real e a modelagem das condições da magnetosfera terrestre. A capacidade de antecipar a chegada de partículas solares permite a implementação de medidas preventivas, como a desativação temporária de satélites e sistemas elétricos sensíveis e o reforço de sistemas de comunicação e energia. Caso haja um alerta de uma super tempestade solar, a única solução é desligar todos os aparelhos eletrônicos da tomada, até que a tempestade passe. Dessa forma, você irá prevenir e garantir que seus aparelhos não sejam danificados pela modificação da corrente elétrica que pode acontecer durante a tempestade. A compreensão desses eventos é essencial não apenas por sua beleza intrínseca, mas também pelo impacto significativo que podem ter em nossa sociedade moderna. A pesquisa contínua, a previsão avançada e as estratégias de prevenção são fundamentais para enfrentar os desafios apresentados pelas tempestades geomagnéticas e garantir a resiliência de nossos sistemas tecnológicos diante desses eventos cósmicos imprevisíveis. Depois de aprendermos todo esse conhecimento sobre as tempestades solares, é fascinante perceber como algo aparentemente simples pode nos desafiar e ensinar tantas coisas. Agora, mudando para um tema extremamente complexo, podemos ter descoberto o que existe dentro de um buraco negro. Clique nesse vídeo para saber mais.